Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa segunda-feira, final do mês de julho, Roberto. Olha só, meio ano já se foi, hein? Já se foi. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, nós temos o nosso e-mail oficial, tvccorreidamanha@gmail.com, e é claro, o nosso WhatsApp 24 99839 8384. Fala com a gente, manda sua mensagem, como é que tá seu bairro, né? Sua rua tem buraco, tá funcionando? Não tá bom? Nossa, ônibus. Aqui em Petrópolis, gente, o problema tá grande, não para, viu? Tem coleta de lixo. E também tá com problema aqui em Petrópolis, tá difícil. Pois é, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu meio nublado. Nós temos imagens hoje feitas bem cedinho da nossa sede, que fica bem no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 31 de julho. Brasil registra queda de inadimplência pela primeira vez. SAMU ultrapassa a marca de 20 mil atendimentos com motolância. Petrópolis apresenta saldo positivo de empregos em junho. Empresas de ônibus fecham 560 vagas de emprego desde 2020. Animais são resgatados de maus tratos nesta sexta-feira em Petrópolis. TCE pede explicações a bom tempo sobre contratos emergenciais do lixo. E mais, Nova Friburgo aplica sanções a empresas que descumprem contratos. Agora no Correio da Manhã na TV. E a gente começa a nossa edição, é claro, olhando o que é destaque no nosso Correio da Manhã nessa edição de segunda-feira, gente. Vamos direto à nossa linha vermelha. Senador Rodrigo Pacheco vai ouvir governador Cláudio Castro sobre a reforma tributária. Tá lá na nossa página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, depois daquela paradinha lá no Congresso Nacional, os CPIs retornam nessa semana com força total no Congresso. O destaque é o depoimento do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha, na CPMI dos atos golpistas. No texto, legenda Infraero maltrata aviação executiva no Santos Dumont, também está lá na coluna Magna Vita. Na página 4, nós temos Padilha, PP, republicanos confirmados no governo. Então tá aí as mudanças, olha, PP e republicanos dentro do governo. Pockmann no IBGE divide opiniões, página 8. E na página 7, no Internacional, drones ucranianos atacam Moscou. Olha só, acho que tá tendo algum problema lá para a Ucrânia estar chegando a Moscou. Escolas do Rio de Janeiro vão ter educação sexual. O Ministério da Saúde anunciou que vai retomar a promoção da educação sexual e reprodutiva e da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no programa Saúde na Escola. No Rio, 100% dos municípios aderiram ao projeto educacional. Destaque da nossa página 9. Na página 12, eventos no Rio marcam a inclusão e cidadania. Você confere lá na nossa página 12. Taxa de desemprego fica em 8% no segundo trimestre. A taxa de desocupação foi de 8% no trimestre encerrado em junho, o menor resultado para o período desde 2014. É uma redução de 0,8 ponto percentual frente ao trimestre anterior de janeiro a março. E, gente, olha só, na página 7 nós temos também o esporte, foi destaque nesse final de semana, um destaque ruim após a vitória do Flamengo, mas eu falo aqui no início e falarei também no nosso giro. Flávio vive tensão e preparador pede perdão a Pedro. Foi o soco que ele deu no Pedro após um desrespeito do jogador, assim disse ele, sobre pedir para que ele fosse se aquecer, ele se negou, enfim, a gente vai falar mais disso, está estampado também na nossa página de esporte, a gente já traz isso, todo esse caso
lá no nosso giro, lá no segundo bloco, gente. E tem muito mais ainda na primeira página, descoberta pré-histórica em área da Vale, em Belo Horizonte, e tem também os destaques do segundo caderno. Acho que a Vale agora não vai mais poder explorar essa área, viu? Pois é. Pois é. Vai virar campo ali de arqueologia, né? Exatamente. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vamos à página de opinião, então? Nossa página 2, no primeiro editorial, o segundo tempo prestes a começar. E o segundo editorial para informar e educar a juventude, você acessa tudo no nosso site, o Indo às Bancas. Exatamente. Lá na nossa página 3, gente, na coluna Magna Vita, temos vários adiantamentos políticos e o que está acontecendo aqui pelo Estado também, viu? Para começar aqui, na nossa foto legenda, no evento dos 20 anos do LIDE em São Paulo, o ex-governador da Bahia, Antônio Embaçaí, e o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, anfitrião do evento, o político baiano, que foi secretário do governador João Dória, se prepara para retornar à política. Olha só, ele poderá concorrer ao Senado em 2026, agora empenhado na reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis, que enfrentará a artilharia pesada do PT, que está de olho na conquista da capital baiana. E o primeiro pinga-fogo fala ali dos erros da Infraero, o aeroporto Santos Dumont, nas mãos da estatal. Infraero possui o pior serviço para aviação executiva do país. Este filão do mercado é tratado de forma arbitrária pela empresa pública. Existe uma inversão total de valores e da prestação de serviços. As empresas de táxi aéreo que ocupam os espaços no final do terminal com lojas e salas VIPs próprias são obrigadas a fazerem seus passageiros se deslocarem por todo o terminal para embarcar sem nenhum conforto pelo portal de serviço do Santos Dumont, localizado na frente da loja Starbucks. Não há privacidade, não há conforto e o ambiente de raio-x é compartilhado por entre e sai de funcionários. Tá aí o primeiro pinga-fogo, mas tem mais e falando aqui da região serrana. Pois é, nas mãos da justiça ali, né? Nós temos um aqui da região serrana, aqui de Petrópolis, né? O caldo entornou para o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. Várias frentes recorreram à justiça para barrar o aumento no preço da passagem de ônibus em Petrópolis. Falamos bastante e continuaremos falando sobre isso, né? A base do PSD na cidade, que tem o deputado federal licenciado Hugo Leal, a vereadora Gilda Beatriz e os vereadores Ingo Rames, do União Brasil, né, e Eduardo, do blog do Republicanos, entraram com uma ação popular apontando irregularidades no conselho que aprovou o novo reajuste autorizado por Bontempo, sem contar o mandato de segurança da vereadora Júlia Cassamasso, do PSOL, e um abaixo-assinado da União da Juventude Socialista. O desfecho está nas mãos do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis. E é isso, né? O aumento da passagem estando, né, em foco das notícias aqui em Petrópolis. E continua, tem mais uma, buraco negro. E essa rendição do prefeito Rubens Bontempo às empresas de ônibus da cidade ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Em maio deste ano, quando a garagem das empresas de ônibus Petroita e Cascatinha pegou fogo, foram destruídos 74 veículos que estavam no local. A população e a imprensa, as empresas e a prefeitura disseram que, deste total, apenas 48 ônibus estavam efetivamente em operação. Mas informações que o Correio da Manhã obteve com exclusividade apontam que, para a perícia da Polícia Civil, as empresas entregaram um relatório que dizia que 69 ônibus estavam em plena operação. Então, os números aí não fecham. Não fecham. Gente, em política tem o caso lá das CPIs que voltam a pauta com toda a força no Congresso, né? Temos ali do lado, no Correio Político, Rio e São Paulo devem indicar acordo entre Valdemar e Bolsonaro, falando ali sobre adiantamentos políticos também já para o ano que vem, as eleições para prefeito vêm aí, é claro, as movimentações para conseguirem as prefeituras dos estados começam, né? E temos também ali embaixo, Padilha confirma entrada do PP
e republicanos no governo federal, falando sobre mais uma aliança do governo federal para trazer partidos de centro para dentro do governo, né? Esses são os destaques de política, gente. Lá no Nacional, agrotóxico mata 80 milhões de abelhas. Ninguém foi punido até o momento pelo uso do fipronil, veneno que chacinou os insetos. Então, em pouco mais de um mês, 80 milhões de abelhas foram mortas em cidades da Bahia por uso ilegal desse agrotóxico. Gente, a abelha importantíssima, né, para o nosso ecossistema. Para o nosso ecossistema, e até agora ninguém foi punido. Está aí na nossa foto, o uso do agrotóxico proibido no Brasil resultou na morte de mais de 80 milhões de abelhas. Nessa página ainda tem servidora do ICMBio leva prêmio internacional. O destaque também maternidade no Piauí e descoberta pré-histórica em Belo Horizonte. Olha só, gente, animais pré-históricos como preguiças gigantes com 4 toneladas e 6 metros de extensão, vivendo na área em que milênios depois veio se transformar na região metropolitana de Belo Horizonte. A descoberta de uma palhotoca e a possibilidade da confirmação da existência de outras nas imediações da capital mineira e na própria cidade indica a presença desses animais na região até aproximadamente 10 mil anos, como quando foram extintos. Tá vendo? Muito importantíssimo também. E olha só, em economia, gente, BNDES lança edital Viva Pequena África, vencedora vai gerir fundos de 20 milhões. Pequena África, região do Rio de Janeiro ali, a qual teve aquele porto, né, que desembarcavam os escravos e virou uma região histórica aqui no Brasil. E é claro, tem muito a ter que ser preservado ali. No Correio Econômico, bandeira verde continua nas contas de luz em agosto. Todo mundo levantando a mão e agradecendo nesse momento, né, porque a energia está um pouquinho mais barata aí esses meses. Taxa de desemprego fica a 8% no segundo trimestre. Segundo dados aqui, é a menor desde 2014. E corte afeta 10 pastas. Corte, né, afeta 10 pastas. Aqui falando sobre os cortes que vão acontecer dentro das pastas do governo federal. É o contingenciamento ali do dinheiro público dentro dessas pastas. Lá na nossa página 8, nossa página especial, Pokémon, no comando do IBGE, divide opiniões. Economista, foi uma escolha de Lula, data da posse dele ainda não foi definida. E tem também próximos passos da Suprema Corte. Lá na nossa página 9, no estado do Rio, saúde sexual em debate nas escolas. Municípios do Rio aderem ao programa Saúde nas Escolas, que vai retomar educação sexual. No Brasil, a adesão dos municípios foi de 99%, ou seja, 25 milhões de estudantes devem ser atendidos. Vamos ver como vai ficar isso aí, porque, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100 registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro a abril de 2023. É um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o Ministério da Saúde vem com essa medida aí para proteger as nossas crianças e adolescentes dessas violações sexuais. Fora a orientação para as antigas doenças, né, que eram chamadas ali sexualmente transmissíveis, que tem que também ter essa orientação ali. A gente sabe que é um tema sensível, mas tem que ter essa orientação, não só em casa, mas também agora nas escolas. Deixamos de ter, agora voltará a ser feito aí essa matéria, né? Vamos dizer assim, dentro das escolas. Isso já tem tempo que não tem, né? Já há algum tempo não tem. Isso já não é de agora, é de alguns anos, viu? Tomara que realmente diminua, né, esses casos de violações sexuais. Exatamente. Gente, ainda temos a página da região serrana, que é claro, a gente traz muito destaque aqui dentro do nosso jornal sobre o que está acontecendo na nossa serra, né, aqui na nossa área de cobertura. Nós temos a página do Rio de Janeiro, com destaques lá da nossa capital. Nós temos a página da região do Vale aqui, falando muito sobre a região do Vale ali, falando sobre o preço da água nas alturas lá, olha, tarifa cobrada pela Saeb,
BM é considerada alta por moradores. E, claro, tem outros fatos aqui, fala, obviamente, sobre a CSN ali, mas agora sobre vagas de trabalho que a CSN está abrindo, entre outros destaques na nossa região do Vale lá, né? E, é claro, a página do Rio de Janeiro, como eu já falei, com muita notícia da capital, gente. Temos página especial também, lá embaixo, falando um pouco sobre ações nas comunidades, né? Falando um pouco sobre o ângulo de visão e o que está acontecendo dentro dessas comunidades. E a Expo Favela Innovation 2023, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Você confere tudo, é claro, nas nossas páginas do nosso jornal ou no nosso site, está aí na sua tela, correiodamanhã.com.br. E, é claro, fica ligado aqui na programação da TVC, tvc16.com, você vê a gente ao vivo, tem as atualizações durante o dia e, é claro, toda a programação para você ficar ligado aqui. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o DR do Rio de Janeiro fecha a estrada Serra da Estrela para trânsito pesado. Exatamente. Você vai ver também o nosso Giro do Esporte, a gente fala mais sobre aquele caso do Pedro e o preparador físico do Flamengo. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E após uma série de altas ao longo de 2023, a inadimplência no país teve a primeira queda do ano ao atingir 71 milhões de negativados, segundo os dados do mês de junho do mapa da inadimplência do Serasa. Confira na reportagem. De maio a junho, o Brasil registrou uma redução de 450 mil pessoas inadimplentes no país, sobre quase 72 milhões de endividados. Essa é considerada a primeira queda na inadimplência em 2023. A redução foi responsável por interromper a elevação nos casos de inadimplência ao longo de todo o ano. E apesar das contratações, pelas ruas as pessoas acreditam que é difícil viver bem com um salário mínimo. Uma cesta básica pelo DIEESE teria que ser R$ 2.650, básica.
Como é que você vai viver com 1.300 e pouco, fora os descontos, de um salário mínimo? É impraticável. Não tem como. Você acordar todo dia de manhã, pegar um ônibus cheio, lotar, ir trabalhar 8 horas, mais a hora do almoço, que são 9. Entendeu? Chegar no final do dia, pegar mais outro ônibus lotado para ganhar 1.320. Você vai no mercado, o que você compra com 1.320? É difícil, é muito duro. Se não tiver um empaginamento, se enrola mesmo, com certeza. Entre os estados, o Rio de Janeiro foi o que registrou o melhor índice, de 52,8%. Na sequência, vem os estados de Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Distrito Federal. O número de dívidas também caiu no mês de junho. Foi para 262,8 milhões. Por meio do Serasa Limpa Nome, é possível ter acesso a ofertas para negociação de dívidas que fazem parte do Desenrola Brasil, programa do governo federal que visa o combate à inadimplência no país. A Serasa foi escolhida como parceira por algumas das principais instituições financeiras do país, para ser um dos canais de negociações de parte das dívidas integrantes da chamada Faixa 2 do Desenrola Brasil, onde estão liberadas negociações de dívidas de bancos inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Gente, olha só, dentre as viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, um tipo se destaca pela agilidade com que consegue chegar às ocorrências ou pela dificuldade de acesso de um grande veículo como as ambulâncias tradicionais. Desde que a frota passou a atuar na capital fluminense, já foram 22.957 atendimentos feitos. Só em 2023 foram 6.510 acionamentos até o dia 26 de julho. Em todo o ano passado, as equipes foram acionadas para 8.852 ocorrências. Já em 2021, o SAMU registrou 7.595 atendimentos por motolâncias. Em média de atendimentos diários, o movimento em 2023 cresceu 24% em relação a 2022 e 51% na comparação com 2021. As equipes das motolâncias, motocicletas com material pré-hospitalar clínico e de trauma, têm um papel fundamental nos atendimentos a emergências, muitas vezes chegando a lugares onde as ambulâncias não passam, como becos e vielas. A cada chamado da Central 192, o responsável pelas bases do SAMU analisa a melhor resposta, se enviar uma ambulância, uma motolância ou os dois veículos. Dependendo da ocorrência, saem os dois tipos de atendimento e, como a moto chega primeiro, podem estabilizar o atendido até a chegada da ambulância. Atualmente, a frota de motolâncias conta com 30 veículos divididos em 14 bases. Centro, São Cristóvão, Realengo, Campo Grande, Penha, Copacabana, Botafogo, Jacarepaguá, Parada de Lucas, Barra da Tijuca, Muzema, Quintino, Avenida Brasil, na Maré e na Ilha do Governador. E o Ministério do Trabalho e Emprego publicou na última quinta-feira as regras para que empresas devedoras do FGTS possam quitar as dívidas de forma parcelada. Segundo o último relatório de gestão do Conselho Curador do FGTS, 245 mil devedores estavam inscritos na dívida ativa por dívidas que, somadas, alcançavam um valor de mais de 47 bilhões de reais em 2022. Uma das principais mudanças nas regras do FGTS é a ampliação do número de parcelas, que passa de 85 para 100 parcelas em todos os casos de pessoa física. Para o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, o número de parcelas é ampliado para 120. Os devedores em recuperação judicial poderão parcelar suas dívidas em até 120 vezes. Já em caso de MEI, microempresa e empresa de pequeno porte em recuperação judicial, poderá parcelar as suas dívidas em até 144 vezes. Outra mudança importante é a operacionalização dos parcelamentos, que antes era feito integralmente pela Caixa Econômica Federal e agora passa a ser feito pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. As novas regras prevêem também a suspensão do pagamento das parcelas de dívidas em caso de calamidade pública no município que o devedor atue. Mas essa suspensão das parcelas só será mantida durante o período do decreto reconhecido pela União, com um limite de até 6 meses de duração. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio.
E, gente, olha só, técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem, o DRRJ, vão interditar a Estrada Velha da Estrela, a RJ-107. A Estrada Velha é aquela estrada que faz a ligação entre Petrópolis e a Baixada ali, né? Magé. Né? Então, fiquem de olho. A partir dessa segunda-feira, ou seja, hoje, para veículos pesados. Alternativa de acesso a Petrópolis a partir da Baixada Fluminense, a rodovia em paralelepípedos, né, sofreu avarias em diversos pontos ao se tornar rota de fuga para caminhões de grande porte no dia 8 de junho, quando um veículo carregado de combustível tombou e pegou fogo na subida da Serra de Petrópolis, na BR-040. Falamos bastante sobre isso, a serra ficou fechada durante um bom tempo. E a recuperação de todo o paralelepípedo será feita antes do período de chuvas, ainda bem, né? Porque no período de chuvas não dá para fazer nenhuma obra, gente. Durante 2 meses vai haver um trabalho mais intenso dos técnicos e serão instaladas placas com a indicação do peso máximo permitido para a circulação de caminhões. Pois é, por ser uma via especial, há uma manutenção permanente. Entretanto, ao receber caminhões de grande porte, o pavimento sofreu danos que precisam ser solucionados para que os motoristas possam continuar a usar a estrada com segurança, frisou o representante do DRRJ, Pedro Ramos. Pois é, essa RJ, essa estrada, é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, por sua importância histórica. Construída por engenheiros alemães em 1841, ela contribuiu para a criação da cidade de Petrópolis em 1843 e serviu de rota da família real nos deslocamentos para a cidade imperial. Ela também diminuiu em 10 dias a viagem dos tropeiros que traziam pedras preciosas e ouro de Minas Gerais para o porto do Rio de Janeiro. Ali é conhecida realmente como a Rota do Ouro, né? Exatamente. A antiga Rota do Ouro. Mas algumas coisas a gente tem que ver, né, gente? Realmente, o pedágio é caro, né? Para a estrada tradicional. Não é barato. Onde a Concer, ela tem a concessão. O pedágio é caro, a conservação não ajuda. Fora que, quando tem um caminhão, quando tomba um caminhão, a pista fecha completamente. Total, Dependendo do trecho, não tem como se passar durante horas, como ficou o caso do caminhão que explodiu lá. Não tinha como se passar realmente em nenhum trecho da via. Então, essa é uma via alternativa, sim, né? Só que realmente para caminhões de grande porte, a estrada não tem essa estrutura toda, porque se trata de uma estrada muito antiga. O pavimento dela é um pavimento histórico, como a gente falou ali na nota que a gente trouxe para vocês. E ainda mais, né? Há casas, diversas casas ao redor ali dessa serra. E casas antigas também, né? Que não suportam, né, a trepidação de veículos pesados passando por ali. Mas a Concer tem que melhorar o serviço dela na BR-040, porque toda vez que tem algum problema na BR, fecha, ninguém consegue subir, né? E aí o caminho alternativo é a Serra Velha, não tem? Não, pode até fazer, a gente sempre fala aqui quando acontece isso, né? Ficam horas, às vezes nesse caso, ficou dia... Abrir a outra pista, fazer mão e contramão, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir. E mais, quando chega no pedágio, os motoristas sequer são alertados, sequer são avisados. Então, muitas vezes eles passam pelo pedágio, pagam o pedágio e ali, ali a 1 quilômetro, 2 quilômetros, eles param, porque sequer a Concer avisa os motoristas que a serra está interditada. Então, é complicado, né? Exatamente. E por falar em estrada, a gente tem uma outra nota, né? Tem uma outra nota, exatamente. Uma nota de agora, a BR, por falar em BR-040, está em retenção em Duque de Caxias, sentido Rio, entre o quilômetro 121 e o quilômetro 125, na Avenida Brasil, devido ao grande fluxo de veículos. Esse é aquele trecho tradicional ali, né? Mas olha só, a Serra de Petrópolis em meia pista no quilômetro 89, sentido Rio, descida, e no quilômetro 80, sentido Juiz de Fora, subida, próximo ao acesso para o Bingen, aqui pertinho, né, gente? Por conta de obras de recuperação de pavimento. Nesse acesso do Bingen, o motorista precisa ficar atento, porque o acesso está bastante reduzido, merece total atenção. Realmente, ali eu passei esse final de semana, está bem reduzido o acesso,
Quando você entra ali no túnel, já tira o pé, porque senão você vai passar direto do acesso, viu? Tem que realmente prestar muita atenção. Passou da polícia rodoviária ali, já vai devagarzinho, cantozinho à direita do túnel, para você poder pegar o acesso para entrar no Bingen. Senão isso é o acesso de quem vem da BR-040, né? Quem está subindo, da BR-040 de quem vem para o Rio, passa pelo Quitandinha, passa pelo túnel. Ali tem que ficar atento, que senão você não vai conseguir nem descer para o Rio, se você precisar, né, para quem está saindo, porque o acesso ali está bem espremido, bem reduzido mesmo. A sinalização tem, mas o acesso está bem espremido, tem que ficar de olho, tá, gente? Agora a gente vai para notícias não tão melhores, mas a gente vai para o nosso Giro do Esporte agora. Gente, eu começo o nosso giro falando do Corpo de Bombeiros e você vai se perguntar por quê, né? Pois é, mas olha só, o nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro está brilhando, né? E ele brilhou nesse primeiro final de semana dos Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiros que acontece lá no Canadá. Os militares da corporação quebraram 2 recordes mundiais e conquistaram 9 medalhas, sendo 6 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, até o momento, em Winnipeg. Nesse domingo, a Major Valesca Cruz venceu 3 provas de natação, revezamento 4x50, livre, 100 metros borboleta e 100 metros livre, gente. Olha só, é a atleta, olha a quantidade de medalha pendurada no pescoço ali. Felicíssima, parabéns para ela. Estabelecendo 2 novas marcas históricas da modalidade de competição, viu? O Major Eduardo Mugaiar levou a prata no revezamento 4x50 metros e o sargento Felipe Pereira alcançou o bronze nos 400 metros livres. Na corrida, o Major Miguel Morrone se sagrou bicampeão da meia maratona, levando 3 ouros, no geral, por categoria e por equipe. No sábado, quem subiu ao pódio foi o capitão Andrio Couto. Conquistou a medalha de bronze na disputa do circuito de ciclismo dos Jogos. Ao todo, 11 atletas do Corpo de Bombeiros estão representando o Brasil na competição, uma das maiores do mundo, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos, viu, gente? Esse ano, mais de 8.500 membros das Forças de Segurança e Defesa Civil de 50 países participam do evento esportivo. Então tem sim sua importância e sua representatividade enorme dentro do quadro aí esportivo, mesmo porque muitos desses aí podem atingir índices olímpicos, podem ser chamados pela equipe olímpica de seus países para fazer parte, né, daquela comissão e tentar disputar também os Jogos Olímpicos. Bom, gente, agora a gente vai de Copa do Mundo Feminina. Vamos falar da Coreia do Sul, que perdeu para Marrocos de 1-0. Noruega goleou a Filipinas por 6-0. A Suíça e Nova Zelândia ficou em 0-0. Alemanha e Colômbia, Colômbia 2, Alemanha 1. E eu trago um destaque ruim ainda sobre a Copa. A Jamaica ganhou o jogo dela no grupo do Brasil e colocou o Brasil fora da área da classificação ali. Mas o Brasil ainda tem um terceiro jogo que agora tem que ser ganho, não dá para ser empate, viu, gente? O grupo embolou. Bom, seguindo aqui, olha, passando rapidamente pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue firme na liderança do campeonato e nesse domingo venceu o Coritiba pelo singelo placar de 4-1. Goleada lá. Viu? Ainda falando sobre futebol, o Flamengo demitiu o preparador físico Pablo Fernandes depois da agressão contra o jogador Pedro. Sampaoli permanece no cargo e a diretoria entendeu que já não havia clima para o preparador continuar trabalhando na Gávea. Sobre esse caso ainda, ali agora de manhã, que o Pedro e seus representantes, né, o representante do jogador, encaminharam a saída dele do Flamengo. A gente só vai saber se isso vai se confirmar ser realmente verdade, mas para o final da tarde aí que a gente vai ter esses fatos aí todos apurados. Mas, pelo que eu li até agora, é que o Pedro realmente já encaminha a saída do Flamengo. Para fechar o Giro do Esporte de hoje, a gente não pode deixar de prestar nossas homenagens ao seu Nonô,
que comemorou seu aniversário de 88 anos em grande estilo e fazendo o que ele mais gosta, correr. A corridinha do seu nonô movimentou o centro de Petrópolis nesse domingo. Foi uma grande festa para celebrar os 88 anos do maratonista, comemorados no sábado, dia 29. Teve também bênção, bolo e assinatura do decreto que inclui a corridinha do seu nonô no calendário oficial de eventos de Petrópolis. Está aí, encontrei com o seu nonô e a esposa na rua na sexta-feira. Uma alegria só, parabéns ao seu nonô. E é isso, 88 anos, com muita força aí, muita dedicação a esse esporte e chamando muita gente para correr, praticar saúde, né? Vamos colocar assim. Animados. Muito animados. Aos 88 anos, é? Os dois são demais. Bom, gente, esse foi o nosso Giro do Esporte. E você vai ver depois do intervalo que animais são resgatados de maus tratos na última sexta-feira em Petrópolis. E você vai ver também que TCE pede explicações há bom tempo sobre contratos emergenciais do lixo. A gente falou sobre isso na outra semana, mas a gente vai trazer mais fatos agora sobre o assunto, gente. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, Petrópolis encerrou o mês de junho com um saldo positivo de vagas de emprego. No período, foram geradas 618 novas oportunidades no primeiro semestre desse ano. A cidade gerou 940 oportunidades. O resultado é consequência de 15.208 admissões e 14.268 desligamentos. Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis apresentou saldo positivo de empregos criados no mês de junho. No sexto mês do ano, o município teve 2.777 admissões e 2.159 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 618 novas oportunidades. A indústria liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 200 novas oportunidades criadas em junho, seguido pelo setor de serviços, que foi responsável por 238. Em terceiro lugar, aparece o comércio com 80 oportunidades a mais e a construção com 17. A agropecuária foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo, com 7 vagas a menos. Você acha que está fácil atualmente arrumar emprego em Petrópolis ou está difícil? Está difícil. Difícil? A cidade cresceu muito, né? E a população precisa de emprego e não
não tem assim. Pelo que a gente tem assim em volta de amigos e família, tá difícil, com certeza. Ainda segundo o CAGED, o setor de serviços teve o maior número de desligamentos de trabalhadores. Foram 1.030 demissões. Em contrapartida, houve 1.270 demissões. Em segundo lugar, o comércio aparece com 664 desligamentos e 744 contratações. A indústria teve 299 desligamentos e 589 admissões. A construção foi responsável por 150 demissões e 167 admissões. Já a agropecuária foi o único setor que teve menos contratações que demissões, sendo 7 e 14 respectivamente. Ainda de acordo com o CAGED, Petrópolis gerou no primeiro semestre deste ano 940 novas oportunidades. O resultado é consequência de 15.000 admissões e 14.000 desligamentos. Já o Rio de Janeiro gerou no mesmo período 74.000 novas vagas. Está muito complicado, a gente vê muita loja fechada e assim até mesmo a oferta, o tipo de emprego. Tá difícil porque as pessoas ainda não conseguiram ainda se refazer da tragédia que aconteceu em 2022, né? É isso aí. Na semana passada, nós falamos sobre esse assunto. Hoje a gente traz a reportagem completa, porque o Tribunal de Contas do Estado pediu explicações ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, sobre os contratos emergenciais fechados para os serviços relacionados à coleta de lixo. Ele tinha até a última quinta-feira para explicar se efetivou ou não, ou se pretende efetivar alguma contratação direta por dispensa de licitação para a coleta de resíduos sólidos em 48 horas. Até o momento, ainda não tem informações sobre a resposta, ainda não temos as informações sobre a resposta da Prefeitura. O conselheiro Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Estado, havia determinado no dia 17 de julho que o município não realizasse contratação emergencial para o serviço de coleta de lixo. No dia 25 do mesmo mês, o conselheiro cita uma matéria do Correio Petropolitano trazendo informações sobre os contratos emergenciais publicados no site da Companhia de Desenvolvimento, a CONDEP, e pede que Bontempo explique por que não cumpriu a determinação, sob pena de sanções legais, atendendo a uma petição do consórcio Limpe Serra, que operava a coleta de lixo até este mês, quando o contrato se encerrou. O site da CONDEP, até então, trazia apenas os contratos para aluguel de caminhões e equipamentos e em relação ao transbordo e destinação final dos resíduos urbanos. Ambos foram fechados com a empresa AM3 de Duque de Caxias, num custo total de mais de 17 milhões de reais, e foram assinados no dia 17 de julho, mesma data da decisão de Pacheco. Na quarta-feira, dia 26 de julho, foi disponibilizado o contrato para a coleta de resíduos da saúde, com validade de 180 dias. A gestão de Rubens Bontempo, por meio da CONDEP, vai pagar R$ 3,80 por quilo e a previsão é de que seja investido um montante de R$ 570 pelo serviço. A empresa contratada foi a PDCA, que antes fazia parte do consórcio Limpe Serra, juntamente com a empresa Força Ambiental. O contrato foi assinado no dia 18 de julho. De acordo com o advogado Felipe Castro, o não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado para explicações da Prefeitura de Petrópolis pode acarretar em sanções legais. A Prefeitura ela pode sofrer algumas sanções, como algumas multas. O TCE ela pode notificar novamente a Prefeitura e, caso ela não venha cumprir a resposta à notificação, ela vai ser multada por não responder o parecer do TCE. A coleta de lixo enfrenta problemas na Justiça. A empresa Paviservice ingressou com um mandado de segurança contra a licitação para contratação de caminhões e equipamentos alegando irregularidades. Com isso, a 4ª Vara Civil suspendeu o processo. Já o consórcio Limpe Serra procurou o TCE contra as 3 licitações do serviço que estavam em andamento, causando a paralisação de todas elas. O consórcio também apontou irregularidades. Em relação à coleta, por exemplo, diz que a CONDEP não teria licença ambiental para o serviço. A companhia opera emergencialmente o serviço que estava previsto pela licitação, ou seja, realiza a coleta dos resíduos urbanos com mão de obra própria e aluga caminhões e equipamentos. Temos que analisar, a princípio, se trata-se de uma negligência do agente público ou se trata de simplesmente uma falha,
uma falha de não licitar no tempo correto. Então, o TCE já está notificando a Prefeitura para que possa analisar essa questão e aplicar as sanções cabíveis, que pode ser algumas investigações que possam levar a sanções cíveis, criminais e processos administrativos, além de multas ao município de Petrópolis. Pois é, vários erros aí, né? A Prefeitura de Petrópolis foi procurada sobre essas questões levantadas, mas não respondeu. E olha, gente, há um bom tempo, muitos ônibus de Petrópolis não contam mais com cobradores. São os motoristas que têm desempenhado a famosa dupla função. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as empresas de ônibus fecharam 560 vagas de emprego desde 2020. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que as empresas de ônibus de Petrópolis fecharam 560 vagas de emprego desde 2020. Ou seja, o saldo entre admissões e demissões foi negativo nos últimos 3 anos. Ao todo, foram 1.110 contratações para 1.670 dispensas. Os números apontam que só em junho de 2023 foram 16 vagas fechadas. Esse foi o pior resultado do ano, que já soma 26 extinções de postos de trabalho nas empresas de ônibus no primeiro semestre. Ainda segundo o CAGED, o único mês em que o número de admissões foi maior que o número de desligamentos foi em março, com 21 novas vagas criadas nas empresas. Ao longo da pandemia, em 2020, 427 vagas foram fechadas. Nos anos a seguir, o número de demissões continuou sendo maior que o número de admissões. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a chegada de 5 novos ônibus convencionais e 5 micros para atender as regiões do Bingen e Mosela, mas chamou a atenção que os veículos grandes não vieram com espaço para cobrador. As empresas têm retirado os profissionais nos últimos meses, mas a planilha de reajuste da passagem trouxe que houve um aumento na presença destes profissionais nas linhas. E lá costuma ter cobrador no ônibus? Tem vez que tem, tem vez que não tem. É muito difícil tu ver um cobrador dentro do ônibus. Eu acho errado, porque o motorista tem que atender o povo e ainda e dirigir. A planilha da CPTrans, que baseou o reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,30, aponta um aumento de 19,7% com encargos relacionados à mão de obra. As empresas alegam principalmente a elevação do valor da cesta básica e do salário dos rodoviários. Mas a planilha também explica que houve aumento no chamado fator utilização de motoristas e cobradores, que é o cálculo de quantos profissionais são necessários para cada coletivo na rua. Os condutores foram de 2,38 para 2,69. Já os cobradores, de 1,82 para 2,6. Ao invés de aumentar para 5,20, né? Tinha que abaixar para 2,50, que a gente anda no ônibus quebrado. Isso quando tem. É bem difícil, porque tem que cobrar e tem que tomar conta do volante. A maioria sem cobrador. E olha só, gente, em nota, o CETRANSPETRO informou que o surgimento da pandemia e a catástrofe que atingiu o município provocaram prejuízos econômicos e a diminuição dos postos de trabalho em todos os setores da sociedade. Disse ainda que a lei dupla função foi julgada inconstitucional e, em última instância, pelo STF de forma unânime por todos os ministros desde dezembro de 2022. Isso ainda vai dar muito o que falar, né? Pois é. A lei foi julgada, foi dada como inconstitucional, mas a dupla função segue aqui em Petrópolis. Pois é. E a noite de quinta-feira, da última quinta-feira, para os moradores da comunidade do Neylor, na rua Aureliano Coutinho e Paulo Barbosa, em Petrópolis, foi de susto e preocupação. Isso porque 2 ocorrências graves aconteceram nas localidades em um curto intervalo de tempo. 2 incêndios e um vazamento de gás. Nós falamos isso na sexta-feira, mas hoje a gente trouxe todas as apurações e trouxe a reportagem completa do que aconteceu. Por volta das 10 horas da noite, as chamas consumiram um apartamento no 4º andar de um prédio residencial na rua Aureliano Coutinho. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e agiram para controlar o fogo, que foi contido às 10h37 da noite. Felizmente, ninguém ficou ferido e o motivo do incêndio não foi informado.
Outro incêndio também foi registrado na quinta-feira, onde o fogo ganhou proporção e atingiu uma casa. Ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros foi acionado próximo a 1h da tarde. Também não houve informações do que motivou o incêndio. Já o vazamento de gás de um carro foi detectado em frente a um banco na rua Paulo Barbosa. O forte odor do combustível alertou quem passava pelo local, próximo às 7h da noite. E então, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os agentes conseguiram conter o vazamento e o incidente também não ocasionou vítimas. Por que a gente trouxe todos os casos de novo, né? Porque, como Roberta falou semana passada, na sexta, o Corpo de Bombeiros, o departamento deles de assessoria, ou seja, as funções administrativas dentro da corporação, só funciona depois das 8 da manhã. E o nosso jornal, como é muito cedo, às vezes a gente não consegue a resposta na hora, né? Às vezes, com o fechamento da edição às 8h30, nem sempre eles conseguem responder todos os nossos questionamentos. A gente entende, é claro, tem um serviço 24 horas que a prestação é excelente, em minutos eles atendem, se prestam a estar lá, mas o serviço administrativo segue o horário semanal ali de 8 às 6h da tarde, né? O normal, como todos os outros setores da sociedade. Então a gente conseguiu a resposta depois, trouxe tudo hoje, não é isso? Exatamente. Pois é. E na manhã da última sexta-feira, 2 cães foram resgatados nas localidades do Carangola, 24 de maio, não foi isso, Foi Jorge? isso, foi exatamente isso, gente. Olha só, de acordo com o vereador Domingos Protetor, os tutores foram denunciados. Os resgates foram realizados na manhã desta sexta-feira pelo vereador Domingos Protetor. Um dos cães foi encontrado dentro de uma lixeira na localidade do Carangola, em Petrópolis, onde foi abandonado. O animal foi encontrado por agentes da Condep. Estou levando ele agora para a clínica veterinária. Vamos torcer para que ele possa sobreviver. O outro resgate ocorreu na localidade 24 de maio. Uma cadela foi encontrada com um fitilho amarrado ao pescoço, o que dificultava o animal a respirar. De acordo com a Lei 9.605, sancionada em 2020, maus tratos a cães e gatos é considerado crime ambiental. De acordo com o parlamentar, por ser arisca, a cadela estava há um mês na região da 24 de maio e não conseguia ser levada para uma clínica, para então receber o tratamento. Após o resgate, os animais foram encaminhados para o veterinário. Que bom aí que os animais foram resgatados. Né? Exatamente. E os tutores têm que ser denunciados, têm que pagar pelo crime de maus tratos, né? Exatamente. E na última quarta-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que tem aplicado sanções administrativas a empresas prestadoras de serviços que descumprem com suas responsabilidades previstas em contrato prévio. Segundo a Prefeitura, o objetivo é coibir a falta de compromisso dessas corporações com o município. As multas começaram a ser aplicadas em março de 2022 e, desde então, 36 sanções foram executadas, sendo todas a empresas que participaram de licitações municipais e não cumpriram com as obrigações pactuadas. Desse quantitativo, menos da metade foram pagas. A Prefeitura informou que o valor da multa é calculado, na maioria das vezes, por meio de um percentual de 10% do valor dos itens não entregues ou serviços não prestados, e que os alvos têm um prazo de 30 dias a partir do lançamento da multa no sistema tributário do município. Segundo o próprio poder público, há empresas que estão com débitos atrasados e esses atrasos são encaminhados à Procuradoria do município para a dívida ser, consequentemente, a ajuizamento de execução fiscal. Caso haja reincidência, a empresa é inscrita no cadastro de empresas inidôneas e pode acabar sendo incapaz de licitar em outras cidades do país. E agora a gente vai saber como é que fica a nossa previsão do tempo aqui para a nossa área de cobertura, gente. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura deve passar por um declínio e pode trazer mínima de 7 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu com muitas nuvens. As temperaturas serão bastante parecidas, variando entre mínima de 8 e máxima de 21 graus. Já em Petrópolis, a previsão é de declínio na temperatura e céu encoberto. Os termômetros podem variar entre mínima de 9 e máxima de 23 graus.
A previsão para a Paraíba do Sul também é de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Para Pati do Alferes, não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos nesta segunda-feira e a temperatura deve variar entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, o dia será nublado durante toda a segunda-feira. Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 27 graus Celsius. Já os ventos serão fracos nesta segunda-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Vou saindo aqui porque a edição de hoje está terminando, está acabando, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação e com novidade para você, viu? Exatamente. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua sugestão de matéria, sua denúncia. Conte pra gente como está a oferta de ônibus aí no seu bairro, na sua cidade também. Exatamente. Aqui em Petrópolis está tendo coleta de lixo, mudou muita coisa, porque a gente sabe que aqui em Petrópolis tem crise do transporte público, crise do lixo. Mande para cá nossos canais, nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que é a maneira mais rápida, mais fácil. Passou, viu um ônibus quebrado, filmou, tirou foto e mandou pra gente. Manda pra gente. 24 DDD, qual é o telefone? 99839-8384. E lembrando, o aumento da passagem já está em vigor, tá, gente? Ainda não tem nenhuma decisão judicial para suspender ela. Então você que está saindo de casa agora, aqui em Petrópolis, 5h30 no dinheiro. Exatamente. Começou a valer ontem. É, exatamente. É isso aí. Até Ficamos amanhã, por aqui. gente. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.